Profissional da manutenção. Você sabia que é possível prever falhas de suas máquinas e equipamentos? Sabia que o FEMEA e o FEMECA, se aplicado corretamente, podem ser ferramentas poderosas de engenharia de confiabilidade qualitativa? Se você quer saber mais sobre esses processos, entender como aplicar na prática e realmente ter resultados na sua empresa, assista comigo esse vídeo até o final. Bora lá? Olá, me chamo Leonardo Filho e hoje nós vamos falar aqui de uma ferramenta muito importante na análise de confiabilidade qualitativa, ou seja, de engenharia de confiabilidade qualitativa, que é o FEMEA e o FEMECA. São ferramentas cruciais para aplicação em campo, envolvendo uma equipe multidisciplinar de pessoas, antecipando todos os modos de falha, analisando vários itens aí, para que você tenha em mãos base de informação para a tomada de decisão, revisão ou desenvolvimento de planos de manutenção, antecipação em custos de manutenção, previsão de falhas, enfim, tem diversas aplicações na prática. Mas primeiro, você sabe o que é FEMEA e FEMECA? A sigla FEMEA, traduzida do inglês, significa análise de modo e efeito de falha. Já a sigla FEMECA significa análise de modo, efeito e criticidade de falha. Esta técnica foi desenvolvida em 1949 no âmbito militar norte-americano. Depois foi incorporada pela NASA em 1960 e a partir de 1988 passou a ser intensamente utilizada na indústria, começando pela indústria automotiva, que naquela época começava a ser desafiada pela grande concorrência japonesa na fabricação de automóveis. E em relação à análise do modo efeito e criticidade de falha, que é o FEMECA, o que nós entendemos? Entendemos o seguinte, que é um FEMEA que ele pode ter uma classificação de acordo com a sua importância ou criticidade. Ele possui uma avaliação de criticidade também agregada com a avaliação padrão de um FEMEA. Essa análise, geralmente, ela é qualitativa ou semi-quantitativa. Porém, ela pode ser quantificada com valores estatísticos calculáveis, ou seja, taxas reais de falha de uma base histórica que você vai analisar dentro desse FEMECA também. Podemos, em relação à utilização dessas ferramentas, o FEMEA e o FEMECA, aplicar em projetos ou produtos, no desenvolvimento de componentes ou itens, em processos de manufatura e montagem, também em serviços que podem ser prestados no desenvolvimento de softwares, entre diversas outras aplicações. O FEMEA e FEMECA podem ser utilizados para auxiliar na seleção de alternativas para projeto com uma grande garantia de funcionamento, ou seja, uma exigência crítica para que ele funcione de forma correta, assegurar que todos os modos de falha de sistemas e processos e seus efeitos tenham sucesso operacional e que foram considerados isso aí no projeto, identificar os modos de falha e principalmente a confiabilidade humana, os erros humanos, fornecer uma base para o planejamento de testes e manutenção de sistemas físicos, os famosos TAs, teste e ajuste. Geralmente, aí o FEMEA, o FEMECA, através dele pode ser construída uma lista que nós chamamos de troubleshooting, que é localização e solução de problemas. É uma tabela de diagnóstico que tem todas as possíveis causas de falha, as falhas e o que fazer para testar e corrigir cada um desses problemas. Também melhorar o projeto e procedimentos de processo. Também fornecer informações qualitativas ou quantitativas para técnicas de análise, por exemplo, análise de confiabilidade através de uma árvore de falha, entre outras análises também quantitativas. Como entrada para a análise de FEMEA e FEMECA, nós temos aí como, por exemplo, desenhos ou fluxograma de sistema que está sendo analisado, seus componentes, as etapas de um processo, tem diversas ferramentas aí, RBDs, que são diagramas de bloco de confiabilidade. Podemos também fazer o mapa CIPOC, em que vamos detalhar o processo, todas as suas entradas, todas as suas saídas, as etapas
de cada parte desse processo também. Uma compreensão da função de cada etapa de um processo é muito importante de um componente de um sistema. Detalhes dos parâmetros ambientais, ou seja, do local de operação, né, como que é o regime de operação e que vai ser submetido esse componente, esse material, e outros parâmetros que podem afetar também a operação. Uma compreensão dos resultados de falhas específicas, ou seja, é necessário ter o conhecimento de campo, o conhecimento de aplicação, de operação, desse componente, desse item, desse processo. Informações históricas sobre falha, por exemplo, perfil de perda, análise de Pareto, do levantamento das causas ou maiores causas de falha de um componente de um sistema, né, incluindo dados de taxa de falha, quando disponíveis, que são levantados por meio de análise de confiabilidade quantitativa, ou seja, as curvas de confiabilidade clássicas, taxa de falha, como por exemplo, e diversos outros meios aí, sendo que esses dados eles irão enriquecer e garantir a confiabilidade nessa análise do FEMEA e do FEMECA. Basicamente, nós dividimos a construção do FEMEA e do FEMECA em 7 etapas, que são: a primeira etapa, definir o escopo e o objetivo do estudo, é a primeira coisa que tem que ser feita, né? Tem que definir e delimitar qual é o tema ou qual o subsistema que você vai estudar ou qual processo que você vai estudar junto com a sua equipe. Segundo passo, montar a equipe, de preferência que seja uma equipe multidisciplinar, envolvendo pessoas da operação, pessoas da manutenção, gestores, pessoas que trabalham com a parte de suprimentos, aprovisionamento de peças e por aí vai, para entender toda a fase, todos os fluxos do processo aí. Terceiro passo, entender o sistema e o processo a ser submetido no FEMEA e no FEMECA. Conhecer esse sistema, estudar esse sistema, esse processo, entender quais são todas as etapas que constroem esse processo aí. É muito importante para se trabalhar com essa ferramenta. Que quarto passo, desdobrar o sistema em seus componentes ou etapas. É muito importante. Aqui nós temos a separação de cada etapa, de cada fluxo, né, para fazer essa construção e utilizar de forma correta a ferramenta. Quinto, definir a função de cada etapa ou componente. É a famosa função requerida, né? Aí nós vamos saber qual que é o real objetivo de cada etapa ou de cada componente que está sendo analisado, para entender como que se constrói a falha em torno dessa função. Sexto, para cada componente ou etapa listada, nós devemos identificar alguns itens que são: primeiro, como pode acontecer, ou seja, como que ocorre dessa peça ou dessa etapa ela falhar, como que isso acontece. Depois, quais mecanismos podem produzir os modos de falha nessas etapas. Seguindo aqui, a falha ela é inofensiva, ou seja, ela não causa nenhum dano, ou ela é totalmente prejudicial ao sistema. É muito importante também fazer essa análise. E como a falha é detectada, ou seja, qual é o grau de detecção dessa falha com os mecanismos existentes e ferramentas atuais. E sétimo passo e último, identificar reprojeto ou reformulação do processo, ou até mesmo o plano de ação para poder reparar ou compensar essas falhas que podem acontecer, que tem o potencial de ocorrer aí, e cercar, vamos dizer assim, né, blindar o processo contra esses eventos. Um ponto muito importante para reforçar nas análises de FEMEA e FEMECA também são os critérios que são utilizados nessa tabela, que eles são muito importantes para priorização e para identificação também de cada uma dessas linhas onde tem as falhas potenciais, modo de falhas, efeito de falhas, tudo isso. E nós vamos falar detalhadamente sobre uma proposta de critérios bastante interessante agora. Aqui nós temos uma tabela que mostra vários critérios que utilizamos nas análises de FEMEA e FEMECA, com um detalhe aqui para classificação de FEMECA, que abrange também a criticidade. Por exemplo, primeiro, nós temos a matriz de efeito e impacto, que ela divide a severidade em 4 itens, né? Que são a camada de saúde e segurança, meio ambiente, produção e custo de reparo. Classificando aí os impactos, né, a possibilidade, né, a probabilidade desses impactos aí, sendo de 1 a 10, variando entre não ter impacto nenhum, que seria o 1, e o 10, que seria impacto catastrófico.
Então, analisando detalhadamente cada aspecto dessas 4 camadas, 4 subdivisões. Agora nós temos a matriz de frequência de falha, identificada pela letra O. Temos também a variação de escala de 1 a 10 e a frequência podendo variar, menor frequência de até 8 anos, uma frequência de falha, de ocorrência de falha, para menor que 1 mês, ou seja, uma ocorrência de falha a cada mês. Isso pode ser alterado, pode ser customizado de acordo com a necessidade também. Temos a matriz de detecção de falhas, identificada pela letra D, também com a variação do grau de critério de 1 a 10, sendo o menor a probabilidade muito alta de detecção e o maior a probabilidade improvável de detecção. Temos a classe da criticidade, que pode variar de A a E, tipo de manutenção dentro dessas classes, que é preditiva, preventiva, inspeções, corretiva planejada, não planejada, sem ação da manutenção também, e o método de abordagem, que pode ser baseado por monitoramento e tempo, por condições, por inspeção, por quebra, ou nenhuma delas. Por fim, nós temos uma matriz de classificação e criticidade, em que aqui nós adotamos os critérios ou métricas para poder identificar a severidade final e priorizar cada linha dessas dentro dessa análise do FEMECA, que é por criticidade, variando de A a E, que pode ser alta ou não classificada, por faixa de risco, que é o total produto do NPR, que nós vamos entender o que significa isso, que é o número de prioridade de risco, ou grau de risco, que é a multiplicação da matriz de efeito impacto, que é o grau de severidade, por a matriz de frequência de falha, por fim a matriz de detecção de falha. Temos aí também critérios de saúde e segurança, meio ambiente, produção ou custo de reparo. O que ocorre é, se por exemplo, um item de saúde e segurança obter uma nota alta, ou um item de meio ambiente, uma nota de severidade alta, produção também impacta a produção ser alto, ou o custo de reparo ser alto, acrescentando também ao valor do NPR que foi calculado, são critérios para poder se selecionar a criticidade de uma forma a avaliar outros itens além do fator de multiplicação da matriz. Como saídas do FEME ou FEMECA, nós temos uma lista para cada componente ou item que foi analisado, os modos de falha, temos também os mecanismos de falha, efeitos de falha, as causas de cada falha e as consequências ao sistema como um todo. No FEMECA em específico, temos algo a acrescentar, que é a classificação de importância ou criticidade, com base na probabilidade de que o sistema irá falhar e também um nível de risco resultante dessa análise. Combinado também a capacidade de detecção dessa anomalia, voltado à classificação de criticidade de todo o sistema. Pontos fortes dessa análise FEME e FEMECA. Podemos destacar aqui o seguinte: amplamente aplicável a modo de falha humana, a falha de equipamentos, a sistemas, a parte de hardware, software, bem como procedimentos aí de processos. Também, com essas ferramentas, podemos identificar modos de falha de componentes, podemos identificar suas causas, seus efeitos sobre o sistema e apresentá-las em um formato facilmente legível para todos os públicos aí que estiverem envolvidos com a análise e também para os clientes. Evitar a necessidade de modificações que dê muito trabalho no equipamento, em serviço, por meio de identificação antecipada no processo ou no projeto, nas fases iniciais aí, antes dos equipamentos irem para a operação. Identificar os modos de falha pontuais e também requisitos para os sistemas redundantes de segurança, ou seja, trabalhar para se aumentar a confiabilidade do sistema com redundâncias, com itens de segurança a mais, dependendo do caso, ou também até mesmo ter tarefas específicas para corrigir ou inspecionar ou bloquear essas anomalias que possivelmente podem acontecer. E por último, fortalecer a entrada para o desenvolvimento de programas de monitoramento, destacando características-chave a ser monitoradas, ou seja, por meio de um FEMECA ou FEMEA bem construído, podemos ali desenvolver um programa de monitoramento para melhorar a inspeção, melhorar o grau de detecção,
e a descoberta antecipada de cada modo de falha, antes que ele se torne uma falha propriamente dita ou um evento catastrófico aí com grandes danos à saúde e segurança e também à produtividade, à disponibilidade dos equipamentos e também prejuízos financeiros. Temos algumas limitações, podemos classificar como algumas limitações que essas ferramentas só podem ser utilizadas para identificar modos de falha singulares, ou seja, modo de falha único, um modo de falha por linha, e não combinações de modo de falha. Tem essas limitações também. A menos que sejam adequadamente controlados e focados, os estudos de FEMEA e FEMECA, se não tiver uma organização, um planejamento, uma agenda, um cronograma, podem ser demorados e muito onerosos, ou seja, desprender a equipe para ficar se reunindo. Se não tiver planejamento e cronograma e organização, pode-se impactar a produtividade dessa equipe nas suas funções normais do dia a dia e não se ter um resultado muito desejado no fim da análise. E pode ser um pouco cansativa para sistemas muito grandes, sistemas muito complexos. Então, dependendo do sistema, nós devemos avaliar se o FEMEA e o FEMECA eles se aplicam para aquela modalidade de análise. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, gostaram desse conteúdo, preste bastante atenção. É a parte 1. No próximo vídeo eu vou abrir a minha tela aqui e vou mostrar passo a passo como eu realizo uma análise de FEMECA. E você vai ter essa informação aí na sua mão, bem detalhado. E para garantir que você vai continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Fortaleça a comunidade da manutenção e nos motive a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você e compartilhando essas informações. Lembre, a análise correta é a análise confiável. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.